Olá, queridos, que alegria! Como é bom a gente poder estar juntos e saber que temos caminhado em frente de acordo com a graça do Senhor para nós. Hoje, a 10ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o ministério do Mestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar então? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós não somos consumidos, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Que hoje, Deus, as Tuas misericórdias se renovem sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, e que nós sejamos mesmo, Deus, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos ao texto da lição? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esses são os ministérios que nós falamos nas últimas aulas. Além de outros, como Paulo está dizendo aos romanos aqui, outros ministérios também importantes. Mas já vimos aí sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista, né? Agora sobre o pastor vimos também. E hoje sobre um mestre ou doutor, como algumas versões dizem. Como é importante. Lembra das engrenagens movendo o corpo de Cristo? Como o seu corpo humano mesmo. Você precisa das partes do seu corpo. Somos membros uns dos outros. Você sabia que abençoando alguém financeiramente, ou seja, dispensando algo, você também está exercendo um ministério? Esse ministério é de misericórdia, ou de socorro, ou como você quiser chamar, mas também um ministério importante. Mas vamos ver agora um mestre falando para nós, ao vivo mesmo. Amém, a paz do Senhor, gente. Me foi dada a incumbência de falar um pouquinho sobre o papel do mestre na Bíblia hoje, né, nos dias de hoje. E eu quero dizer para você que o papel do mestre nos dias de hoje, de acordo com o que está em 1 Coríntios 12, é muito importante, porque hoje nós temos tantas doutrinas diferentes, tanta gente falando tanta coisa, e nós precisamos chamar a atenção do povo de Deus para a Bíblia, e jamais sair da Bíblia. Não pregarmos ou ensinarmos o que nós achamos, mas o que a Bíblia diz. Esse é o papel principal do mestre, né, nos dias de hoje, porque nós vemos que muitas vezes a igreja está se desviando da Bíblia. Né? Então o papel do mestre é esse, chamar a igreja para a Bíblia, para a palavra de Deus, que é a verdade e suficiente para ensinar, para exortar e para ministrar na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe, né? E que você possa pensar e que seja útil para você esta pequena ministração, em nome de Jesus. Então, o que você acha? É importante ou não esse ministério do mestre? Claro que é importante. Na introdução nós vamos ver agora uma das importâncias desse ministério do mestre. Como dissemos nas outras aulas, o mestre veio para realmente ser fundamental para a manutenção da igreja do Senhor Jesus. Ele vai esmiuçar as Escrituras e trazendo para nós talvez uma compreensão melhor de algum texto, de alguma situação que nós não entendemos a princípio. Esse é o papel do mestre. Lembra que ele vai aonde os outros não podem ir? Por isso ele é importante para o corpo de Cristo. E ele precisa ter um conhecimento cultural, teológico e filosófico, que dá para ele uma noção de mundo natural e de mundo sobrenatural. Precisa sim de leituras complementares. A Bíblia é o livro principal, é a base do ensino, mas algumas leituras são importantes sobre as coisas arqueológicas, sobre as coisas no mundo espiritual. Precisa sim. É bom você realmente ser uma pessoa que ensina e tem prazer na lei do Senhor. E urgentemente nós precisamos dessas pessoas, porque elas são realmente instrumento afiado do Senhor. Precisam ser como?
homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para transbordar o que? A verdade de Deus. Mentes que sejam divinamente iluminadas. Veja bem, não é o muito estudar, não é o muito saber, não é o muito a riqueza, a posição social, não. Mentes divinamente iluminadas. Por quê? Porque elas são trazer para nós uma mensagem de qualidade e autenticidade. É isso que a gente precisa. A gente precisa de mestres que nos ensinem a realidade do mundo que o Senhor tem para nós. Deus tem para nós. Olha o que fala a palavra de Deus em Mateus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões como maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, se você realmente for falar sobre Jesus, como ele ensinava, o que ele trazia para nós? Ele trazia para nós ensinos, sermões. O que ele trazia? Ele trazia ensinos que eram como? Cheios de verdade. O que mais que ele também trazia? Ele trazia sermões que tinham o quê? A autoridade. Você pode usar uma outra palavra também. Qual palavra? Os discursos de Jesus. Como que eles eram? Tinham amor. Olha como Jesus era completo, como Jesus é completo. Você pode usar essa palavra e brincar com essas palavras. Os ensinos tinham autoridade, os ensinos tinham amor, os discursos tinham verdade, os sermões tinham amor. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas não se esqueça que ele tinha o poder do alto nele. E nós hoje, como mestres, como exemplos para as pessoas, precisamos de uma capacitação natural e sobrenatural. Quando Jesus deixou a mensagem para os discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles todas as coisas. Como é que eles iam fazer isso se eles não fossem revestidos de poder do alto? Por isso, a igreja primitiva foi tão importante naquele início. Para quê? Para que através da igreja primitiva muitas coisas ficassem evidentes para nós. O início de tudo era ali os discípulos juntos na doutrina dos apóstolos. Que mais? Na comunhão. Que mais? O partir do pão. Que mais? Na oração. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as propriedades e deixavam aos pés dos apóstolos. Essa igreja é um modelo para nós. Um modelo que está sendo deixado com o tempo. Muitos lugares não têm praticado essas coisas mais. Não temos realmente estado em comunhão muitas vezes. As pessoas têm se esfriado muito. Por quê? Porque precisam voltar a praticar essas coisas simples. Porque ali havia uma constante bênção do Senhor. E eles eram constantes nas práticas deles. O que mais? Era eficaz, funcionava, dava certo. Aí, de casa em casa, nos lares, eles se reuniam. Eram mesmo pequenos grupos. E veja bem, qual era o propósito dessa igreja do início do primeiro século ali? Era o aperfeiçoamento dos santos. Por isso o mestre é tão importante, que ele possa realmente ser aquela pessoa que vai levar e que ele tenha o quê? Vocação. Para que ele não tenha superficialidade bíblica e que mais? A infantilidade espiritual. Uma pessoa que é infantil espiritualmente, que tem uma superficialidade bíblica, não tem fundamento, não tem firmeza naquilo que ensina, que o mestre seja realmente exemplo firmado na rocha, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que ele seja mesmo essa pessoa firme. Você sabia que você vai ser discípulo do Senhor eternamente? Até o Senhor voltar, você vai estar aprendendo. Você pode ser um líder, mas você precisa aprender ainda do Senhor. Seremos discípulos do Mestre por toda a vida, e aleluia por isso, porque nós precisamos que seja diário o receber do Senhor e o partir do Senhor. Precisamos que seja realmente contínuo na nossa vida, e precisamos que isso seja mesmo permanente até a volta do Senhor Jesus, para que a gente possa ser instrumento dele, que o Mestre seja revestido de poder, em nome de Jesus. Olha essa passagem do Evangelho de João. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que horas Nicodemos foi procurar Jesus? À noite. E Jesus termina o discurso com ele falando: Nicodemos, vem para a luz.
Nicodemos entendia das coisas, da lei, das Escrituras, mas ele não tinha uma vida plena em Jesus Cristo ainda. E ele foi atrás de Jesus, havia um desejo nele. É no capítulo 3, no versículo 16, que Jesus diz assim, olha, porque Deus amou o mundo. Como? De tal maneira que me entregou, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo para Nicodemos, olha, creia em mim, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Meu Deus, essa questão muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm muitas perguntas, sem respostas às vezes. Mas olha o que Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Isso foi esclarecedor, porque Jesus era um mestre e Jesus conseguiu explicar. Quantas outras passagens eu poderia citar? Nós não temos tempo para isso nessa aula de escola dominical, para poder ensinar, para poder realmente ministrar para você coisas que eu gostaria de falar, em que Jesus realmente trouxe à luz coisas que ele, como mestre, sabia muito bem fazer. E olha essa outra passagem também, Evangelho de João, capítulo 13, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Nós precisamos fazer isso, amados, amando, servindo, orando, tendo misericórdia, demonstrando às pessoas os dons que nós temos, porque Jesus deixou para nós o exemplo. Aquilo era um escândalo, porque ele, como mestre, fazer aquilo era papel do servo. E Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, seja o quê? O que mais sirva. Quando você vê um garçom, quando você vê uma pessoa limpando uma mesa no shopping, chegue para ela e fale com ela assim, olha, obrigado, que Jesus Cristo abençoe o seu dom. Muitas vão se espantar com você, mas agradeça. Quando você vê um lixeiro, uma pessoa fazendo alguma coisa que realmente está te servindo, agradeça essa pessoa, porque servir é um dom de Deus e o Mestre veio para servir. E exemplo maior do que isso, Jesus Cristo. Vamos à conclusão. O que nós podemos deixar realmente para as pessoas? O que nós precisamos saber? O mestre precisa, antes de tudo, ter uma experiência salvífica verdadeira. Ele precisa ter o hábito da leitura e da meditação. Leia a palavra, mas leia bons livros também. Use um dom que você tem, que é o discernimento, para saber escolher as coisas. Que mais? Compreensão do mundo real e do mundo espiritual. Muitas coisas acontecem por causa do mundo natural, mas muitas acontecem por causa do mundo espiritual. Então, esteja atento. Discernimento é muito importante para você ser revestido de poder do alto. Para quê? Ter todas essas características, ser um pastor, ser um evangelista, um profeta, um apóstolo, o que você quiser ser no Senhor. Mas para quê? Para que você possa servir e amar como Cristo te amou. Que essa aula seja para você realmente um marco desses ministérios. Então não se esqueça, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre e todos os outros ministérios precisam de um revestimento do alto. Que você seja revestido e revestida desse poder do alto. Que você continue sendo uma bênção. Inscreva-se no canal, compartilhe essas aulas e até a próxima em nome de Jesus.